paz do Senhor. Eu sou o Diácono Maicon, eu estou professor da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical aqui da ADS. E neste trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Josué, que tem por tema a revista Tempo de Conquistas. A lição de hoje vai falar sobre uma herança conquistada pela fé. É a lição de número 11 da nossa revista. O texto bíblico desta lição está em Josué capítulo 14, versículos 6 ao 10, que diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Nós estamos vendo durante as lições desse trimestre como foi a conquista do povo de Israel na terra prometida. E aqui nesta lição de número 11, nós vamos ver que eles já conquistaram grande parte das terras que o Senhor tinha deixado para eles por herança. E nós vamos ver nesta lição a divisão da terra para cada uma das 12 tribos. Aqui nós vamos ver como Deus ele prepara a cada um para receber a sua parte. E ele define ainda que há muitas terras que deveriam ser conquistadas, ou seja, ainda tinha grande parte para Israel conquistar. E aqui é interessante como Deus ele delineia todo o território. Ele separa cada local corretamente para que o povo pudesse tomar posse. É interessante que o Senhor faz isso cumprindo a promessa feita aos patriarcas, feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aqui nós vamos ver que ele assim evita que Israel cobiçasse terras alheias, ou seja, Israel só iria tomar posse daquilo que o Senhor ordenou para que eles tomassem posse. Então a sua herança era somente aquilo que o Senhor lhes ordenou. E aqui nós vamos ver também algo interessante. Em Números capítulo 36, no versículo 7 ao 9, que vai falar que a tribo ela não poderia transferir sua herança uma para outra. Diz assim a palavra: Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Então aqui nós vamos ver que Deus ele deixa exatamente um espaço, um pedaço correto para cada uma das tribos, para que eles possam viver entre si, mas que não um buscasse a terra do outro. Cada um tinha o seu pedaço e a sua herança, e não deveria haver guerras uns com os outros por conta de terras, ou então brigas, disputas pela terra prometida, mas cada um tendo a sua parte e a sua herança. Nós vamos ver que começa a divisão das terras. E começa com a parte sul. Inicia-se a divisão pela parte sul. E é interessante como nós vemos que Deus ele vai falar a Josué, no capítulo de número 13, que Josué já era um homem de idade, já era um homem que já estava bem velho. E aqui era necessário que dividisse a partir dali já a terra.
Mesmo que ainda havia muitas terras para serem conquistadas, era necessário que cada um soubesse a sua parte na herança. E aqui nós vamos ver que começa a primeira tribo a receber a sua herança é a tribo de Judá, ao sul. Nós vamos ver que a tribo de Judá ela ganha uma grande parte da região sul de Canaã. É interessante como a primazia, ou o primeiro que deveria receber essa honraria, deveria ser o que tem direito à primogenitura, ou seja, o filho primogênito de Jacó. E nós vemos que Rúben, ele perdeu o direito à sua primogenitura por ter feito algo que não agradava a Deus. Nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Aqui nós vamos observar que Judá também não era o primogênito, mas ele tinha grande autoridade entre seus irmãos. Era um grande líder entre as tribos. Nós vemos que a tribo de Judá é a tribo dos guerreiros, é a tribo dos heróis. Nós vamos ver mais à frente ser a tribo dos reis, do rei Davi e posteriormente também de Jesus Cristo, o Messias. Então nós vamos ver que Judá era uma tribo que tinha grande proeminência em meio às outras tribos. Porém, o direito da primogenitura estava sobre José. E um dos direitos que requerem da primogenitura é que ele ganhe porção dobrada em relação aos seus outros irmãos. E aqui nós vamos enxergar que José, ele não entra como uma das tribos, mas sim com duas tribos, as dos seus filhos, Manassés e Efraim. Aqui nós vamos ver que Manassés e Efraim, eles são adotados por Jacó como seus filhos, tendo total direito à herança entre as 12 tribos de Israel. E aqui então nós vamos ver que a tribo de José, ou seja, Manassés e Efraim, eles recebem a parte norte na distribuição das terras e da sua herança. Nós vamos ver que ao sul Judá recebe a grande parte, ele recebe a sua herança, e nós vamos ver que Jacó, ele abençoa Judá em Gênesis 49:10, dizendo que o cetro jamais se afastaria da tribo de Judá. Está falando da autoridade. E aqui nós vamos ver que Judá, ele era grandioso entre as tribos de Israel. Nós vamos ver que entre os homens de Judá havia um grande herói nacional, um homem chamado Calebe, que pleiteou a sua terra, um lugar que era montanhoso e de difícil acesso, que muitos olharam e viram a dificuldade, mas Calebe pediu aquela terra, ou seja, o Monte Hebrom. Nós vamos ver que o Monte Hebrom é conhecido por ser a terra dos gigantes, a terra dos filhos de Anak. E é interessante como nós vamos ver como Calebe ele se põe a pedir aquela terra. Nós vamos ver isso no versículos 9 e 11 do capítulo 14, que diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ou seja, nós vamos ver que Calebe ainda tinha forças, mesmo com os seus 85 anos, esperando 45 anos pela sua promessa. Ele tinha forças para conquistar a tão sonhada herança que foi-lhe prometida.
Então nós vemos que é interessante como esta terra, a terra dos filhos de Anak, ela tudo indica que é a mesma terra que os 10 espias olharam quando foram espiar a terra e se amedrontaram, de tal forma que levaram todo este temor para as tribos de Israel. E aqui nós vamos ver que eles, quando declaram sobre esta terra, eles dizem que há muitos gigantes, homens de grande estatura e valorosos em guerra. Então nós vamos ver que esta mesma terra, ao qual 45 anos atrás, Caleb, junto com outros espias, espiaram, e ele viu ali a provisão de Deus, que Deus seria na frente daquela batalha, e os outros 10 não acreditaram, esta mesma terra que ele veio a tomar posse, a terra dos gigantes. E é interessante como Caleb, ele conquista esta terra, e ele, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com aquela visão de que muitos, que talvez ele não conseguiria, ou ninguém conseguiria vencer aqueles gigantes, mas Caleb conquista a terra e consagra ao Senhor, doando-a ao serviço da casa do Senhor. E ali aquela cidade se torna como cidade de refúgio, que é a nossa próxima aula que será ministrada sobre esse tema. E aqui nós vamos ver o quão Caleb foi fiel ao Senhor. Mesmo esperando todo esse tempo pela sua herança, quando ele recebeu, ele ainda doou para o serviço da casa do Senhor. Então nós vemos que Caleb era um grande homem de Deus, um homem de fé e que nos ensina bastante. É interessante como ele vai olhar para a cidade que é próxima ali ao Monte Hebron, que é chamada Kiriat Sefer, ou também conhecida como Debir. E aquela cidade, ele oferece a sua filha em casamento ao homem que conquistá-la. E ali nós vamos ver que um homem chamado Otniel é o grande homem que vai àquela cidade de Kiriat Sefer e conquista aquela cidade, ganhando assim o direito de se casar com Axa, filha de Caleb. Aqui é interessante como é a primeira vez que nós ouvimos falar de Otniel, mas nós vamos ouvir falar dele novamente lá em Juízes, capítulo 3, sendo um dos homens que livrou Israel da perseguição e da opressão de povos inimigos. E aqui nós vamos ver que Axa, agora casada com Otniel, ela vai até o seu pai pedir-lhe uma terra que houvesse um pouco de água, porque a terra que ela ganhou era uma terra seca, ou seja, ela não conseguiria ter sustento numa terra seca. E é interessante a resposta de Caleb a este pedido de Axa. Caleb não somente dá-lhe uma fonte de águas, mas fontes superiores e inferiores. Aqui nós vemos que Axa faz um pedido ao seu pai e o seu pai devolve ou entrega duplamente mais do que ela tinha pedido. Assim é o nosso Pai. Ele tem nos abençoado duplamente e grandiosamente. Nós temos pedido coisas que muitas das vezes não é aquilo que Ele quer nos dar, mas Ele tem coisas muito maiores esperando por cada um de nós. Então que nós possamos ter fé e aguardar no Senhor, ter a perseverança de que Deus está no controle de tudo. Nós vamos ver que Josué começa a dividir a tribo do norte também. Como nós já mencionamos, a tribo do norte foi passada às tribos de Manassés e Efraim, filhos de José. E aqui nós vamos ver algo que Manassés e Efraim fizeram de forma bastante errada, que eles assumiram a sua herança, tomaram posse e não expulsaram os cananeus que habitavam ali. Ou seja, eles deixaram aqueles homens ali viverem juntamente com seus filhos e filhas. E isto foi de grande dores de cabeça para eles, foi de grande tormento para essas duas tribos. Porque nós vamos ver que era necessário que se expulsasse, pois essa era a ordem do Senhor,
para que as tribos de Israel vivessem na terra de Canaã, somente elas, e não fizessem alianças ou vivessem em conjunto com as tribos que ali habitavam, porque as tribos que ali habitavam eram tribos que serviam a deuses estranhos, que fariam as tribos de Israel se afastarem do verdadeiro Deus. Então nós vamos ver que eles não tomaram esta iniciativa e mantiveram aqueles homens ali, aqueles cananeus. Nós vamos ver como isso tornou problema para eles em Josué capítulo 23, no versículo 13, que diz assim: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Aqui então nós vemos que porque eles não afastaram, não expulsaram aqueles homens, o Senhor também não os expulsaria, mas isso seria por tormento para eles na posteridade. E aqui nós vemos que eles não obedeceram ao Senhor e sofreram as consequências. Que nós possamos obedecer ao nosso Senhor, obedecer à palavra de Deus, para que nós não venhamos a sofrer as consequências de uma vida de desobediência. Nós vamos ver também que em meio à tribo de Efraim existia um homem que era o grande líder destas tribos, era o grande líder do povo de Israel naquele momento, que era Josué. E aqui ele toma posse da sua herança, que cai para ele a cidade de Timnat-Sera, nas montanhas de Efraim. Nós vamos ver isso lá em Josué, capítulo 19, versículos 49 e 50. E é interessante como nós vamos ver que Timnat-Sera não era uma cidade que estava perfeita, que estava construída com tudo funcionando perfeitamente. Não, era uma cidade que necessitava de reedificação para que pudesse novamente morar nela. E Josué recebe esta terra, esta cidade que estava em ruínas a princípio. Aqui nós enxergamos algo que pode ser que aos nossos olhos seja algo ruim. Josué é um homem que íntegro, passou todo este tempo sendo fiel ao Senhor, recebeu uma terra, uma cidade que estava aos nossos olhos pior do que de outros homens e mulheres que receberam sua herança. E aqui nos faz pensar e nos traz essa aplicação de que nós não esperamos o melhor de Deus para esta terra. Assim como Josué, ele não recebeu o melhor entre as cidades, da melhor tribo, assim nós não recebemos, não buscamos o melhor desta terra, as melhores casas, os melhores carros. Nós não podemos botar o nosso coração nestas coisas, porque o nosso maior tesouro está nos céus, sendo guardado pelo Senhor, onde a traça e a ferrugem não consomem e não corroem. É ali onde nós devemos guardar o nosso verdadeiro tesouro, o nosso galardão, a morada que Jesus criou, guardou e já está pronta, só esperando por nós. Então que nós possamos ter isso em nossas mentes e em nossos corações, de que o melhor que nós temos, o melhor que nós queremos para nossas vidas está nas mãos do Senhor, está guardado nas mãos do Senhor. Aqui nós vamos ver que a divisão das terras não conquistadas também foi feita. Mas aqui é interessante como, a princípio, o tabernáculo ele estava em Gilgal, juntamente com todas as tribos no seu acampamento. Mas o tabernáculo ali, primeiramente, ele começa a ser transportado para a cidade de Siló. E aqui em Siló nós vamos ver que o tabernáculo fica ali por cerca de 300 anos. Ou seja, fica ali até mais ou menos até a época do sacerdote Eli. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a partir do versículo 4, que diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles foram mortos e perderam a arca para os filisteus que roubaram durante a batalha. Então aqui nós vemos que o tabernáculo ele tinha se transportado de Gilgal para Siló. E aqui nós vemos também no início do capítulo 18,
Josué, ele dando uma grande chamada nas 7 tribos que ainda não haviam conquistado sua herança. Ele os questiona e o criticam porque eles negligenciaram em possuir a terra. Eles talvez tenham deixado de lado, tenham se acostumado da maneira que estava, mas a ordem do Senhor era para que eles avançassem e conquistassem mais terra, porque ainda havia muitas terras para possuir. Então nós vamos ver que Josué ele nomeia 3 homens de cada tribo, totalizando assim, das 7 restantes, 21 homens em uma comissão para demarcar 7 territórios para as 7 tribos que ainda restavam. E aqui nós vemos que começa o sorteio, ou seja, Josué começa a sortear a porta da tenda onde cada tribo iria ficar. Aqui para nós é a palavra sorte, mas é um método uma forma que Deus, ele mostrava o seu querer e a sua vontade através dos sacerdotes, através do sacerdote Eleazar e através de Josué, que era o líder do povo. E aqui nós vemos que Benjamim, Simeão e Dan ficaram ligados ao sul da terra de Canaã. Issacar, Zebulon, Naftali e Azer ficaram com a parte norte, ou seja, ficaram todos distribuídos, cada um com a sua herança já possuída. E aqui nós vamos ver algo interessante, que entre todas as tribos existia uma que não teria herança na terra, que é a tribo de Levi. Deus chamou os levitas para um ministério sacerdotal. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 1 e 2, que diz: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Então nós vamos ver que a tribo de Levi ela não teria possessão de terra, porque ele serviria como ministério sacerdotal do Senhor entre as 12 tribos. E nós vamos ver como é interessante que o Senhor não os deixa sem casa, sem lugares para eles, mas sim os separa 48 cidades para que os levitas pudessem habitar. Nós vamos ver isso em Josué capítulo 21, versículo 41. Deus não deixou os levitas desamparados. Quando Ele separa alguém para a sua obra, Ele sustenta, Ele guarda. Nós vamos ver que nessas 48 cidades, espalhadas por toda a terra de Canaã, o Senhor, Ele ainda assim abençoa a tribo de Levi e ainda assim mantém as outras tribos conectadas ainda a essa tribo que leva a adoração ao Senhor. Então aqui nós vemos como Deus, Ele trabalha. Ele quer que todas as tribos fiquem perto dEle, ouvindo a sua palavra e sabendo qual é a vontade dEle. É interessante como nós vamos ver que Ele permite que os levitas se dedicassem integralmente, totalmente à obra do ministério sacerdotal. Então Deus não permite que eles tenham uma terra própria para eles, mas sim que eles se dedicassem integralmente para servir na adoração ao Senhor e levar as outras tribos a adorarem ao Senhor. E nesta lição nós vimos o quanto Deus Ele é perfeito e planeja tão bem quanto nós não imaginamos, porque Deus Ele divide a terra de forma perfeita, de forma em que todos se sintam bem e tem a sua porção correta, a sua herança perfeita, qual Ele prometeu aos patriarcas. Nós vemos a perseverança e a fé de Caleb e toda a forma como os levitas eles não receberam a sua herança em terra, mas serviram integralmente o seu ministério sacerdotal, servindo ao Senhor e levando os seus irmãos à adoração ao Senhor. Esta é uma lição que nos ensina bastante, que nós possamos meditar cada vez mais, não somente nessa lição, mas em todo o livro de Josué, que é uma grande relíquia, um grande tesouro para as nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais
a aprender com cada uma dessas palavras. Neste momento eu gostaria de estar orando contigo. Se você puder, incline sua cabeça e feche os olhos e ore comigo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor, graças te damos por esta aula. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo e assistindo a esta aula. O Senhor venha, Senhor, nos abençoar cada vez mais, Senhor, com a Tua palavra e venha nos dar sabedoria em tudo que nós fizermos na nossa vida. Que nós possamos perseverar e ter fé nas Tuas promessas, porque Tu és fiel para cumprir cada uma delas. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.